Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, As Fábulas de Esopo, tá? Esse escritor aqui, o Esopo, ele teria sido um escritor que viveu na Grécia Antiga no século 3 a.C., né? Mas as fábulas dele, né, elas chegaram até nós porque elas foram compiladas, né, por um monge bizantino do século XIV, chamado Maximus Planudes. Talvez tanto o nome de Esopo quanto o nome de Maximus Planudes sejam misteriosos para vocês nunca tenham ouvido falar, mas escutem só algumas historinhas, só os nomes. Eu vou dar logo no início aqui, eu vou contar algumas histórias para vocês, mas no início eu vou dar só alguns nomezinhos para vocês se lembrarem. Assim, ó. Nomes como a raposa e as uvas. Vocês nunca ouviram falar na raposa e as uvas? Pois é, foi feito por Esopo. Vocês nunca ouviram falar do o cachorro e o hortelão? Também são de Esopo. O leão e o rato? Também são Esopo. Foi Esopo que fez. Existem várias historinhas que foi Esopo que fez, que muitas vezes as pessoas confundem, né, com os irmãos Grimm, tá? Ah, aquela famosa historinha da lebre e da tartaruga. Todo mundo já até viu, provavelmente, desenhos animados que era sobre essa historinha, né, da lebre e da tartaruga. A lebre saiu correndo, né, o coelho, ou alguns chamam de o coelho e a tartaruga, e que o coelho, a lebre, enfim, sai correndo em disparada e a tartaruga vai devagarinho atrás, até que em determinado momento a lebre, enfim, o coelho, achando que já tinha ganhado a corrida, resolveu dormir um pouco, e aí mais tarde a tartaruga passa dele e a tartaruga acaba ganhando, né? E a moral da história seria nunca você subestimar, né, o seu próximo. Por mais que o seu próximo pareça lento como a tartaruga, você nunca deve subestimar o seu próximo. Você deve sempre respeitar o seu próximo, né? E é interessante que em algumas artes marciais, né, nas artes marciais inclusive, se usa essa regra, né, de sempre respeitar o oponente, né, nunca subestimar o oponente, né. Então, dito isso, né, eu vou ler alguns contos. Os contos do Esopo, né, são chamados de fábulas, né, fábulas. Qual é a diferença entre o conto e a fábula? No conto, personagens humanos aparecem, né? E alguém está contando uma história envolvendo personagens humanos. Na fábula, você tem personagens animais, né? Animaizinhos agindo, né? E uma pessoa contando, né, a história envolvendo aqueles animais. As fábulas de Esopo obedecem a seguinte estrutura textual: é o título, logo no início, o texto, né, depois do título, e embaixo uma moral da história, mostrando para o leitor qual é a moral que aquela historinha, que aquela fábula nos deixa, tá? Então eu vou começar aqui contando algumas dessas historinhas para vocês, tá certo? A primeira é a Águia e a Raposa. A Águia e a Raposa. Tendo feito amizade, uma águia e uma raposa decidiram tornarem-se vizinhas, imaginando que a proximidade reforçaria seus laços. E então a águia voou para o topo de uma grande árvore e lá fez seu ninho. E a raposa escondeu-se em uma moita ao pé da árvore, e lá deu cria. Ora, certo dia em que a raposa saiu em busca de caça, a águia, com falta de comida, precipitou-se sobre a moita, arrebatou os filhotes da raposa e os devorou. Quando a raposa voltou e percebeu o ocorrido, não se afligiu tanto pela morte dos filhotes quanto pela incapacidade de vingança. Sendo um animal terrestre, não podia perseguir um pássaro. Por isso manteve-se longe, que é só o que resta aos impotentes e fracos, maldizendo o inimigo. Todavia, a águia não demorou a receber a punição pela sua velhacaria. Quando algumas pessoas sacrificavam uma cabra no campo, a águia arrebatou do altar uma víscera, ainda em chamas, e a levou com ela. Mal a pusera no seu ninho, começou a soprar um vento forte que incendiou um velho galho seco.
Com isso, os filhotes foram queimados, pois eram muito novos para voar, e caíram ao chão. E a raposa correu, e ante os olhos da águia os devorou a todos. Moral da história: essa fábula mostra que os que traem a amizade talvez escapem da vingança de suas vítimas, por serem estes mais fracos, mas não se subtraem nunca da vingança divina. Então, é uma historinha bonitinha, é uma historinha com um final moral, né? Tem também essa outra historinha aqui, tá? Eu não vou contar todas para vocês, apenas algumas, né? O gato e as galinhas, tá? Que é muito bom. O gato e as galinhas. Um gato, que tinha ouvido dizer que as galinhas de certa granja estavam doentes, disfarçou-se de médico e, munido dos instrumentos necessários à arte, apresentou-se diante do galinheiro e perguntou às galinhas como elas estavam. Em resposta, elas disseram: "Muito bem, se tu te fores daqui." Moral da história: assim também, entre os homens, os maus não enganam os sensatos, mesmo que representem muito bem. Então a moral da história é que a gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar dos insensatos, tem que se cuidar das pessoas maldosas, né? Depois uma outra fábula: a cabra e o burro. Alguém alimentava uma cabra e um burro. A cabra, com inveja do burro, porque ele era muito bem alimentado, aconselhou-o a que diminuísse o ritmo de trabalho, quer na hora moer, como na de carregar fardos, e também a simular ataques de epilepsia e cair em um buraco para descansar. O pobre burro confiou na cabra, caiu e começou a se debater. O dono chamou o médico e pediu-lhe que socorresse o animal. O médico lhe receitou uma infusão com o pulmão de uma cabra, que o burro ficaria bom. Sacrificaram então a cabra e salvaram o burro. Moral da história: às vezes quem arquiteta as maldades contra o outro faz o mal a si mesmo. Muito bom essa daí. Depois uma outra: o cabreiro e as cabras selvagens. Cabreiro, para quem não sabe, é aquele que cuida de cabras, tá? O cabreiro e as cabras selvagens. Um cabreiro que levara suas cabras ao pasto notou que cabras selvagens se haviam misturado com as suas, e ao entardecer conduziu-as todas para sua gruta. No dia seguinte, como uma forte tempestade o impedia de levá-las para a pastagem habitual, cuidou delas lá na gruta mesmo. As suas cabras deu só alimento suficiente para não passarem fome, enquanto que as de fora ele as alimentou melhor no intuito de fazê-las suas. Passada a chuva, levou todas para o pasto, e as cabras selvagens tomaram o caminho das montanhas e fugiram. Como o pastor lhes reprovasse sua ingratidão, pois o abandonaram após terem sido tratadas com cuidados especiais, elas se voltaram dizendo: um motivo a mais para ficarmos preocupadas, pois se a nós, tuas hóspedes de ontem, nos honraste mais do que as que já estavam contigo, está claro que se outras vierem a ti depois disso, tu lhes darás mais atenção que a nós. Moral da história: essa fábula nos mostra que não devemos confiar na amizade daqueles que nos dão preferência como seus amigos recentes, às custas das antigas amizades. Pois quando nós também formos seus velhos amigos e eles fizerem novas amizades, os novos amigos também serão a sua preferência, né? Então essa fabulazinha mostra, né, que se uma pessoa ela trata melhor a gente, que é um novo amigo, do que uma pessoa que é um antigo amigo, então a gente não deve confiar nesse indivíduo, porque quando a gente for um velho amigo também, ele vai tratar de outras pessoas melhor do que nós, né? Bem interessante essa fábula. Próxima fábula: a raposa e o cacho de uvas, que é uma das mais famosas que tem, né? A raposa e as uvas, ou a raposa e o cacho de uvas. Uma raposa faminta viu uns cachos de uva pendentes de uma vinha. Quis pegá-los, mas não conseguiu. Então afastou-se murmurando: estão verdes demais. Moral da história: assim também, alguns homens, não conseguindo realizar seus negócios por incapacidade, acusam as circunstâncias, né? Depois, uma outra fábulazinha aqui, tá? É a fábula da raposa e o lenhador. Tem várias de raposa aqui também. A raposa e o lenhador. Uma raposa, fugindo de caçadores, viu um lenhador e suplicou-lhe um esconderijo. Ele a convidou a entrar em sua cabana e lá esconder-se. Logo depois chegaram os caçadores, que perguntaram ao lenhador se viram uma raposa passar.
O lenhador negou em voz alta tê-la visto, mas com a mão fez um gesto indicando seu esconderijo. Os caçadores, sem notarem o gesto, acreditaram em suas palavras. A raposa, vendo-os ir embora, saiu de lá e partiu sem dizer nada. Como o lenhador a censurasse por não dizer uma palavra sequer de agradecimento por tê-la salva, a raposa disse: Eu teria te agradecido se entre as palavras e o gesto que fizeste com a mão houvesse correspondência. Moral da história: aplica-se essa fábula àqueles, dentre os homens, que proclamam o bem em alto e bom som, mas se importam com maldade em seu agir. Próxima fábula: a raposa e o cão. Uma raposa, que se insinuara em um rebanho de carneiros, pegou um dos cordeiros que ainda amamentava e fingiu acariciá-lo. Perguntou-lhe um cão por que fazia isso, e ela respondeu: Eu o mimo e brinco com ele. E respondeu-lhe o cão: Mas agora, se não deixares o cordeiro por ti mesma, far-te-ei carícias de cão. Moral da história: a fábula se aplica ao homem velhaco e ao ladrão desajeitado. Então algumas têm uma certa lógica meio estranha, né? Uma outra, fábula diz assim, ó: a raposa e o macaco eleito rei. Em uma assembleia de animais, um macaco que obtivera o favor de todos com seus trejeitos, foi por eles eleito rei. A raposa não se continha de ciúmes. Como visse em uma armadilha um pedaço de carne, conduziu o macaco até lá, dizendo ter encontrado um tesouro, mas que dele não tirara proveito próprio para reservá-lo à sua majestade, e convidou-o a pegar o tesouro. O macaco aproximou-se sem cuidado e acabou preso na armadilha. Como acusasse a raposa de tê-lo levado a uma emboscada, ela disse: Ó macaco, tolo como és, ainda queres ser rei dos animais? Moral da história: assim, os que se lançam a empreendimento sem pensar duas vezes se expõem ao fracasso e ao ridículo. Depois uma outra: a raposa e o bode. Uma raposa caiu em um poço e não conseguia sair dali. Um bode, levado pela sede, aproximou-se do mesmo poço, e vendo a raposa, perguntou-lhe se a água estava boa, e ela, fingindo alegria em sua desgraça, teceu longo elogio à água, dizendo que estava excelente, e o aconselhou a descer também. Dando ouvidos apenas ao próprio desejo, o bode desceu junto com a raposa e matou a sede. Procurou saber com ela como sair. A raposa lhe disse que tinha uma ideia que poderia salvar os dois. Apoia teus pés da frente contra a parede e inclina teus chifres. Eu subirei em tuas costas e te guindarei. O bode se prestou de boa vontade à proposta dela, e a raposa, subindo pelas pernas dele, por seus ombros e chifres, atingiu a boca do poço, saltou para fora e se dispôs a ir embora. Como o bode a censurasse por não respeitar o acordo, a raposa voltou-se e disse ao bode: Meu amigo, se tivesses tantas ideias como fios de barba no queixo, não terias descido sem antes verificar como sair. Moral da história: assim também é preciso que os homens sensatos primeiro verifiquem o resultado de uma ação antes de pô-la em prática. Próxima fábula: a raposa que nunca vira um leão. Uma raposa que nunca tinha visto um leão acabou por cruzar com um. Ao vê-lo pela primeira vez, foi tomada de tanto medo que só faltou morrer. A segunda vez que o encontrou teve medo, mas não como da primeira vez. Mas a terceira vez que o viu, teve coragem de aproximar-se e falar com ele. Moral da história: a fábula mostra que o hábito abranda o medo até das coisas mais assustadoras. Então tu nota que algumas dessas fábulas tinham como objetivo proteger, a pessoa que está ouvindo, ensinar a pessoa, a se proteger. Uma outra fábula se chama O Assassino. Um assassino estava sendo perseguido pelos parentes de sua vítima. Ao chegar à margem do Nilo, deparou-se com um lobo e trepou amedrontado em uma árvore da beira do rio e se protegeu. Mas ali percebeu uma serpente que se lançava sobre ele e deixou-se cair no rio. No rio, porém, um crocodilo o devorou. Moral da história: a fábula mostra que para os culpados de um crime, nenhum elemento da terra, do ar ou da água oferece segurança alguma. Isso fez com que eu me lembrasse daquela parte do apóstolo Paulo caindo na ilha, na ilha de Malta, quando uma serpente vai lá e pica ele e o pessoal diz: bah, ele deve ter cometido algum crime muito grave, porque se salvou de um naufrágio e agora vindo para essa ilha uma serpente morde ele. Não nos esqueçamos que o Esopo, algumas dessas fábulas são de fato da época do Esopo, ou seja, da época da Grécia Antiga, no século III a.C. E o apóstolo Paulo viveu no primeiro século depois de Cristo,
nos primeiros nas primeiras dezenas ali do primeiro século depois de Cristo. Então quer dizer que é possível que aquelas histórias ali já estivessem desde a época antes do apóstolo Paulo. Então provavelmente aqueles homens que disseram isso para o apóstolo Paulo de repente estavam pensando exatamente nessa fábula aqui do assassino, né? O homem mordido por uma formiga e Hermes. Né? Um dia, observando o naufrágio de uma nau com seus passageiros, um homem pôs-se a dizer que os deuses eram injustos, pois por causa de um único pecador tinham feito perecer também os inocentes. Nisso aconteceu de ele ser picado por uma das formigas que havia em quantidade no local. E o homem, mordido por uma só, pisoteou e massacrou todas elas. Hermes então apareceu-lhe e, tocando-o com o cado seu, que era uma vara que o deus Hermes usava, disse: E agora, não te parece que os deuses fazem justiça como tu o fizeste com as formigas? Né? Moral da história: não devemos blasfemar contra os deuses quando sobrevém o infortúnio, mas examinar nossas próprias faltas. Né? Uma outra fábula aqui: o trapaceiro. Um trapaceiro comprometeu-se a provar para quem quer que fosse que o oráculo de Delfos era mentiroso. No dia estabelecido, ele pegou na mão um pardal, escondeu-o sob o manto e dirigiu-se ao templo. Colocou-se diante do oráculo e perguntou se o que tinha nas mãos era vivo ou morto. Pretendia, se o oráculo dissesse morto, mostrar o pardal vivo. Se o oráculo respondesse vivo, iria estrangular o pardal antes de mostrá-lo. Mas o deus, ciente da trapaça, disse: Ó homem, para, pois depende de ti se o que tens está morto ou vivo. Moral da história: a fábula mostra que a divindade não se deixa enganar. Né? Isso daí tem a ver com o oráculo de Delfos na Grécia Antiga. Depois uma outra fábula se chama O Náufrago. Um rico ateniense navegava com outros passageiros. Sobreveio uma violenta tempestade que virou o navio. Enquanto os demais tratavam de salvar-se a nado, o ateniense invocava a todo instante Atena, prometendo-lhe 1000 coisas, caso se salvasse. Um dos náufragos que nadava a seu lado lhe disse: Invoca Atena, mas não esqueça de nadar. Moral da história: assim também nós precisamos invocar os deuses, mas fazer algo por nós mesmos. Felizes aqueles que por suas boas ações ainda obtêm a proteção dos deuses. Quando se cai em desgraça é preciso se esforçar para sair dela, e só depois buscar socorro na divindade. Depois tem um outro aqui, O Homem e a Raposa, né? Uma outra fábulazinha. Com raiva de uma raposa que o prejudicava, certo homem capturou-a e, desejoso de uma grande vingança, atou em sua cauda um trapo, embebido em óleo, e ateou-lhe fogo. Porém, um deus guiou a raposa aos campos daquele que lhe havia atado fogo. Era tempo de colheita e o homem observava tudo, lamentando-se por não ter colhido nada. Moral da história: é preciso ser indulgente e não deixar a raiva nos guiar, pois muitas vezes, por causa da cólera, há grande prejuízo para os irascíveis. Uma outra fábula se chama O Homem e o Sátiro. Conta-se que certa vez um homem se havia ligado a um sátiro por amizade. Chegado que foi o inverno e com ele o frio, o homem levava as mãos à boca e soprava. O sátiro perguntou por que ele fazia isso, e o homem explicou que esquentava as mãos por causa do frio. Mais tarde foi posta à mesa, e como a comida estivesse muito quente, o homem apanhava pequenos pedaços e os aproximava dos lábios, soprando neles. Novamente o sátiro perguntou por que fazia aquilo, e ele disse que resfriava a comida, que estava muito quente. Muito bem, meu camarada, concluiu o sátiro. Termina aqui nossa amizade, porque tu sopras com a mesma boca o calor e o frio. Moral da história: assim é oportuno olhar com desconfiança aqueles cujo comportamento é ambíguo. Então essa fábula, né, do homem e o sátiro, ela vai contra todos aqueles que vivem reclamando de tudo, né? Se está calor, estão reclamando do calor; se está frio, estão reclamando do frio, né? O objetivo é exatamente nos mostrar quão feio, né, pode ser esse comportamento. Uma outra fábula se chama O Urso e a Raposa. Um urso que muito se ufanava de amar os homens dizia que por isso não comia seus cadáveres. E a raposa lhe disse: antes devorasse os mortos e não os vivos. Moral da história: assim a fábula reprova os ambiciosos que vivem na hipocrisia e na glória enganosa. Né? Essa não tem uma certa lógica. Uma outra fábula chamada O Astrônomo. Um astrônomo tinha o hábito de sair todas as noites para observar os astros.
Certa noite, vagando pelos arredores, totalmente absorvido na contemplação do céu, caiu em um poço. Como se lamentasse e gritasse, um passante ouviu seus gemidos, aproximou-se e, ao saber do ocorrido, lhe disse: Ó amigo, tentando ver o que há no céu, tu não vês o que está sobre a terra? Moral da história: poderia ser aplicada essa fábula àqueles que se vangloriam de fatos extraordinários, mas são incapazes de se conduzir nas coisas comuns da vida. Uma próxima fábula é As Rãs Vizinhas. Duas rãs eram vizinhas. Uma morava numa lagoa profunda, longe da estrada, e a outra na estrada, numa pequena poça d'água. A da lagoa aconselhou a outra a ir morar perto dela, para que tivessem uma vida melhor e mais segura. Mas a outra não se deixou persuadir, alegando ser difícil sair do lugar ao qual estava habituada, até que um dia foi esmagada por um carro que por ali passava. Moral da história: assim também entre os homens, os que cultivam maus hábitos antes morrem do que se emendam. Próxima fábula: Os bois e o eixo. Né? Alguns bois puxavam uma carroça. Como o eixo rangesse, os bois se voltaram para ele dizendo: Ó amigo, nós é que carregamos todo o fardo e tu é que gemes? Moral da história: assim também alguns fingem cansaço enquanto os outros se matam de trabalhar. Outra fábula: Os três bois e o leão. Três bois que eram muito ligados dividiam tudo entre si. Um leão, querendo comê-los, não o conseguia por causa de sua união. Lançando mão de palavras enganosas, conseguiu apartá-los uns dos outros, e ao encontrar cada um deles separadamente, os devorou. Moral da história: se quiser viver sem perigo, desconfie dos inimigos, confia nos amigos e conserva-os. Depois, esse outro conto é interessante aqui, uma fábula interessante aqui. Bóreas e o Sol. Bóreas, para quem não sabe, era o deus do vento na mitologia grega. Bóreas e o Sol discutiam quanto a seu poder. Decidiram reconhecer como vencedor aquele que despojasse um viajante de suas vestes. Começou Bóreas soprando com força, e vendo que o homem segurasse suas vestes, o vento redobrou sua fúria. Mas o homem, mais incomodado ainda pelo frio, vestiu mais uma roupa, tanto que Bóreas, desanimado, o deixou para o sol. Este, de início, brilhou moderadamente. Como o homem tirasse apenas sua segunda veste, o deus resplandeceu com mais ardor, até que, não aguentando mais o calor, o homem tirou toda a roupa e foi tomar banho no rio vizinho. A fábula mostra que muitas vezes vale mais a persuasão do que a violência. Depois, né? Depois uma outra fábulazinha interessante aqui, a fábula da raposa, a fábula da leoa e a raposa, né? A leoa e a raposa. A raposa, que a censurava por nunca gerar mais de um filhote, a leoa respondeu: um só, mas um leão. Moral da história: o mérito não deve ser medido pela quantidade, mas pelo valor. Ou seja, a leoa e a raposa estavam tendo uma discussão entre si, e a raposa vivia dizendo para a leoa: por que tu só tem um filhote? Né? Por que tu não tem outros? A leoa então respondia para a raposa: eu tenho um só filhote, mas pelo menos ele é um leão. Né? E aí vem aquela moral da história, né? O mérito não deve ser medido pela quantidade, né? Mas sim pelo valor. Né? Então algumas historinhas são bem estranhas, assim, bem interessantes. Por exemplo, essa fábula aqui, ó, o leão e a lebre. Um leão pulou sobre uma lebre adormecida e já ia devorá-la quando, no mesmo instante, viu um veado passar. Largou a lebre e correu no encalço de outro animal. A lebre, acordando assustada com barulho, fugiu. O leão perseguiu por muito tempo o veado, mas não conseguiu alcançá-lo. Voltou então a lebre e constatou que ela também havia fugido, e disse: bem feito para mim, pois larguei a presa que já tinha em mãos e preferi a esperança de algo melhor. Moral da história: assim alguns homens não se contentam com ganhos moderados e perseguem belas esperanças, sem perceber o que já têm em mãos. Né? Depois vamos ver uma outra aqui. Né? Eu vou tentar pegar só algumas aqui, né? Eu tô lendo só as melhorzinhas, assim, as que eu mais gostei, assim. Tem essa fábula aqui, ó, o lobo e o cordeirinho, né, refugiado num templo. Um lobo perseguia um cordeirinho e esse procurou abrigo em um templo. Como o lobo chamasse, argumentando que se ele ficasse ali o sacerdote iria sacrificá-lo ao Deus, ele respondeu: mas
Para mim é preferível ser sacrificado a um deus do que perecer nas tuas garras. Moral da história, a fábula mostra que quando a morte é inevitável, é melhor que seja uma morte honrosa. Né? Então os antigos eles tinham esse hábito, né? Da morte honrosa. Esse conto, essa fábula aqui que eu vou dizer agora, provavelmente todo mundo já ouviu ou já viu algum desenho animado sobre isso. Eu pelo menos já vi muita coisa disso daí. A formiga, né? A fábula A Formiga. Aquilo que hoje é a formiga foi antes um homem. Esse, dedicado à agricultura, não se contentava com os frutos do próprio trabalho, mas também olhava invejoso os dos outros, sempre roubando as colheitas de seus vizinhos. Indignado com sua cobiça, Zeus transformou-o nesse animal chamado formiga. Todavia, apesar de ter mudado de forma, ela não mudou de caráter, pois ainda hoje percorre os campos recolhendo trigo e cevada, acumulando reservas para si. A fábula mostra que os que têm má natureza, embora severamente punidos, não mudam de caráter. Né? Mas agora tem uma outra, que essa sim é famosa, eu confundi, né? Essa outra sim é que é famosa, provavelmente a maioria já deve ter ouvido falar. Ó, a formiga e o escaravelho. Né? Certo dia de verão, uma formiga vagava pelo campo apanhando trigo e cevada, e os reservava para deles alimentar-se durante a má estação. Vendo isso, um escaravelho admirou-se de vê-la trabalhar tão duro, mesmo quando os outros animais deixavam seus afazeres para descansar. E naquele momento ela nada respondeu. Mais tarde, chegado o inverno, quando o estrume era dissolvido pela chuva, o escaravelho faminto veio procurá-la para pedir-lhe comida. E a formiga então respondeu: Ó escaravelho, se tivesses trabalhado naquele tempo em que eu penava e tu me censuravas, não estarias agora sem alimento. Assim os que estão na abundância e não se preocupam com amanhã, quando os tempos mudam, sofrem grande penúria. Então essa daqui provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu já vi alterações dela. Ao invés de ser um escaravelho, era um gafanhoto, por exemplo. Né? A formiga e o gafanhoto, né? Algo desse tipo. Agora aqui a história original mesmo era exatamente, né? A formiga e o escaravelho. Então agora vocês já sabem de onde surgiu essa historinha, né? Da formiga lá que trabalhava todo o verão, né? Sem se cansar. E depois o outro bichinho lá que muitas vezes a gente viu em desenhos animados como sendo um pássaro, ou um gafanhoto, ou qualquer outra coisa, mas que no texto original era um escaravelho, né? Agora você sabe, né? Que essa historinha, né? Da formiga que trabalhava o verão inteiro, depois tinha o escaravelho que só dava a risada dela. Aí quando chegou o inverno, o escaravelho ficou sem comida e a formiga estava numa boa em casa, descansando, comendo a comida que tinha guardado na despensa, enfim. Essa história veio do Esopo, tá? Era uma fábula do Esopo. Interessante que aqui você vê a origem de muitas das histórias que você aprendeu quando era criança, né? Nesses vídeos aqui, aqui nesse canal. Ó, o burro e o cãozinho. Um homem que tinha um cão de Malta, que é uma raça de cão, e um burro, costumava brincar com seu cãozinho. Quando saía para jantar, sempre trazia alguma coisa para o cão, e ele atirava a comida quando este vinha abanando o rabo. Enciumado, o burro correu para o dono pulando, e acabou por dar-lhe um coice. Furioso, o homem mandou que o burro fosse levado a pauladas e amarrado à manjedoura. Moral da história, a fábula mostra que nem todos nascem para tudo. E aqui aparece o burro, né, querendo imitar o cachorro, né, e pulando na direção do dono. E na brincadeira acabou dando um coice sem querer no dono. Ó, a galinha dos ovos de ouro, que provavelmente muita gente também já ouviu essa historinha. Um zeloso adorador de Hermes fora agraciado por este com uma galinha que punha ovos de ouro. O homem, porém, não se contentava com esse ganho, que achava modesto. Crendo que ela tinha nas entranhas um monte de ouro, não hesitou em matá-la. E viu então que era igual às outras galinhas por dentro. Assim, pela ganância, ficou privado até dos ovos, nos quais encontrava um pequeno ganho. Moral da história: assim os gananciosos, que querem sempre mais, chegam a perder até o que possuem. Né? Então essa historinha, né, da galinha dos ovos de ouro, essa daí vocês provavelmente já devem ter ouvido falar desde pequenos, né? Eu já ouvi muito falar nessa historinha aqui da galinha dos ovos de ouro.
Essas historinhas, uma das características interessantes dessas historinhas aqui é que assim, ó, sempre termina alguma coisa dando errado, né? Isso é uma característica que eu achei bem interessante. Por exemplo, a andorinha presunçosa e a gralha. Dizia uma andorinha à gralha: eu sou virgem, ateniense, princesa e filha do rei de Atenas. E relatava como Tereu a havia maltratado e cortado sua língua. E a gralha exclamou: e como seria se tivesses língua, se sem ela já contas tantas vantagens? Moral da história: de tanto mentir, os pretensiosos acabam por tornarem-se inconvenientes. Uma outra historinha famosa aqui, ó, a tartaruga e a lebre. Tá? Essa daqui também é outra que vocês já devem ter ouvido falar bastante nessa historinha aqui. A tartaruga e a lebre. Uma tartaruga e uma lebre discutiam sobre quem seria a mais rápida. Marcaram um dia e um lugar para o desafio e se separaram. Ora, a lebre, contando com sua rapidez natural, não se apressou em correr, mas deitou-se no caminho e dormiu. Mas a tartaruga, consciente de sua lentidão, não parou de correr e ultrapassou a lebre que dormia, obtendo assim a vitória. A fábula mostra que muitas vezes o trabalho vence os dons naturais, quando estes são negligenciados. Então essa brincadeirinha aqui essa fábula da galinha dos ovos de ouro, né, é uma das fábulazinhas mais antigas, né, de que se tem notícia. Deixa eu ver, só para ler mais uma, né, a derradeira, a última aqui. Vamos ver aqui mais uma. O galo e a joia. Né? Certa vez um galo jovem e enérgico ciscava a poeira do chão quando encontrou uma joia. Certo de que tinha encontrado uma coisa preciosa, mas sem saber muito bem o que fazer daquilo, o galo ficou com um ar importante e disse à joia: olhe, sei que você é uma joia muito fina, mas não é do meu gosto. Para falar a verdade, eu preferia de longe um grão de uma deliciosa cevada. Moral da história: às vezes o que é precioso para um não tem valor nenhum para outro. A rosa e a borboleta. A última historinha aqui. A rosa e a borboleta. Certa vez uma borboleta se apaixonou por uma linda rosa. A rosa ficou muito comovida, pois o pó das asas da borboleta formava um maravilhoso desenho em ouro e prata. Desse modo, quando a borboleta se aproximou voando da rosa e disse que a amava, a rosa ficou coradinha e aceitou o namoro. Após um longo noivado e muitas promessas de fidelidade, a borboleta deixou sua amada rosa. Mas, ó desgraça, a borboleta voltou somente muito tempo depois. É isso que você chama de fidelidade? Choramingou a rosa. Faz séculos que você partiu, e além disso você passa o tempo de namoro com todos os tipos de flores. Vi quando você beijou Dona Gerânio, vi quando você deu voltinhas na Dona Margarida, até que Dona Abelha chegou e expulsou você. Pena que ela não lhe deu uma boa ferroada. Fidelidade, riu a borboleta. Assim que me afastei, vi o senhor Vento beijando você. Depois você deu o maior escândalo com o senhor Zangão e ficou dando trela para todo besourinho que passava por aqui. E ainda vem me falar em fidelidade? Moral da história: não espere fidelidade e não espere fidelidade se não for fiel também. Então, essas são as fábulas de Esopo. Né? Eu não li todas as desse livrinho, porque são muitas fábulas. São mais de 200 fábulas de Esopo que tem nesse livrinho. Eu só li algumas, né? E as mais famosas, sem dúvida nenhuma, é a Galinha dos Ovos de Ouro, a Raposa e as Uvas, né? A Tartaruga e a Lebre, enfim, a Formiga e o Escaravelho, né? Então, agora vocês sabem a origem de muitas das historinhas, né? Muitas das historinhas que vocês viram quando eram criança não eram dos irmãos Grimm, nem de nenhum outro contista famoso. Elas eram fábulas de Esopo, né? E se vocês assistiram esse vídeo no início, agora vocês sabem a diferença entre fábula e conto. A fábula é uma narração de personagens que são animais, né? Que se comportam como se fossem seres humanos. Isso é fábula. Conto são seres humanos, né, agindo e alguém contando um acontecimento que ocorreu entre personagens humanos. Então, se tem personagens animais agindo como se fossem seres humanos, é uma fábula. Quando tem personagens humanos agindo da sua maneira, é um conto, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha,
se inscreva. Se alguém se identificou com alguma das historinhas mencionadas aqui, diga nos comentários, né? Um forte abraço e até mais.